Gente, nós vamos continuar de onde nós paramos na semana passada. Estamos falando aí da paixão de Cristo, ou seja, do sofrimento de Cristo no caminho até a cruz, ou envolvendo a crucificação. Então o nosso escopo aí abrange o Getsêmani, que nós estudamos algumas semanas atrás, a aflição e o sofrimento que Jesus começou a experimentar ali, e foi numa crescente até a sua crucificação e o seu sepultamento depois. Então o trecho que nós estamos estudando agora da vida de Cristo é esse tempo aí intenso. Os evangelhos todos dedicam espaço a tratar desse assunto, porque é o ponto alto da história. Nós estamos chegando, como eu disse na semana passada, nós estamos chegando no ponto alto da história. O clímax da história é quando Jesus morre na cruz, se colocando ali como oferta a Deus pelos nossos pecados. Toda a história aponta para aquele momento, é transformada naquele momento, ali é o clímax da história, é o ponto alto da história, é o cume da história naquele momento. Nós estamos chegando perto desse momento. Então agora é como se a tensão estivesse no máximo, é como se os tambores estivessem muito alto, porque a morte de Jesus está chegando. As cores já estão densas, escuras, a gente já está angustiado, os evangelhos vão construindo essa tensão para a gente. É um momento intenso que nós estamos experimentando agora. E o que antecede a crucificação, propriamente dito, ou melhor, o que antecede a crucificação e invade a crucificação, é o que nós chamamos aqui das humilhações, ou a humilhação de Jesus, que nós estamos estudando aí de acordo com o relato de Mateus, no capítulo 27, dos versículos 27 até 44. Nós começamos na semana passada e nós vamos, se Deus quiser, terminar hoje esse trecho. Então, Mateus 27, de 27 a 44. Nós já estudamos até o versículo 37. Então, eu vou reler aquilo que nós já estudamos para lembrar daquilo que nós vimos, tendo em vista, tendo em foco essa realidade aqui, das 3 humilhações experimentadas por Jesus. Jesus, no momento que antecedeu a crucificação e durante a crucificação, ele foi humilhado, severamente humilhado, grandemente humilhado. E nós podemos sintetizar essas humilhações em 3 pontos aqui. Essas humilhações, como eu já falei para vocês, são a zombaria da sua realeza, ou seja, zombaram da realeza de Jesus. Eles, sendo rei, debocharam, desacreditaram, não levaram em conta a sua realeza, fizeram piada disso, zombaram disso. Isso nós vimos na semana passada, a zombaria da sua realeza. A segunda humilhação experimentada por Jesus, que nós vamos ver hoje, é a sua condenação como malfeitor. Ele foi condenado junto com bandidos, junto com ladrões, junto com criminosos, o que, naquele contexto, à luz ali do que estava acontecendo, as pessoas vendo aquilo que estava acontecendo, fazia com que Jesus fosse colocado como um criminoso. Então ele foi acusado disso, uma condenação como malfeitor. E a terceira humilhação experimentada por ele foi o deboche por sua palavra. As pessoas lembraram do que Jesus falou e debocharam disso. Debocharam de Jesus, zombaram de Jesus, de um homem sofrendo ali na cruz, zombaram dele. Então essas são essas 3 humilhações que nós vemos aí. A primeira nós já vimos na semana passada, como eu falei, que é a zombaria de sua realeza, zombaram da realeza de Jesus. Olha o que diz aí o texto a partir do versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significava lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali,
o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E nós fomos até aí, vendo essa zombaria da sua realeza, que é resumida aí nessa placa de condenação. É a acusação dele. Ele está sendo crucificado por falar que ele era o Rei dos Judeus. Então há um tom aqui de desprezo pela sua realeza. Mas era verdade, ele era o Rei dos Judeus. E ele estava sendo crucificado ali por inveja dos líderes religiosos, por injustiça, julgamentos injustos, e ele era o Rei dos Judeus. Então eles estavam zombando da sua realeza. E agora a gente vai ver o segundo ponto aí, que é a condenação dele como malfeitor, a segunda expressão da sua humilhação, sua segunda humilhação. Versículo 38 diz assim: e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Note aqui, nós não temos maiores detalhes a respeito desses ladrões aqui, desses malfeitores. A palavra que é usada aqui para ladrões, alguns dizem que ela pode ter uma conotação de alguém que é uma espécie de revolucionário, talvez como Barrabás. Então, olhando o uso dessa palavra em alguns escritos ali, daquele contexto, o pessoal fala, olha, essa palavra que é usada aqui, ela pode apontar para alguém que é revolucionário, para alguém como Barrabás, que queria incitar o povo a uma revolução, à independência de Roma e tudo mais. Pode ser isso, mas não, o texto não nos dá mais informações. Pode ser isso. Não seria de surpreender, porque Barrabás tinha acabado de ser solto. E ele tinha sido condenado, tinha sido preso ali por incitar o povo a um levante e tudo mais. Então não era raro isso acontecer ali, talvez esses ladrões estivessem nesse contexto aí. Agora, o que nos espanta, o que chama a nossa atenção aqui é o fato de Jesus estar no meio desses ladrões, porque com isso significa que Jesus está sendo tratado como um criminoso. Aqueles homens estavam sendo condenados por um crime que eles fizeram mesmo. E Jesus estava ali no meio como um criminoso também. Agora, isso não é surpresa para nós quando nós lembramos do que Isaías 53 falava. Se vocês abrirem lá em Isaías 53, que é uma porção, como eu tenho comentado, estamos estudando aí bem devagarinho, parte por parte às quartas-feiras, e é um trecho que influenciou muito os escritos do Novo Testamento, evidentemente por falar sobre Jesus. Quando nós abrimos em Isaías 53, nós vemos que já estava profetizado, determinado, que o servo sofredor, que o Messias, que é Jesus, seria contado como um criminoso. Ele seria considerado um criminoso, um malfeitor. Olha aí o que diz o versículo 9, Isaías 53, 9. Designaram-lhe sepultura com os perversos. Ele estava ali em meio aos bandidos ali, e o destino que ele teria seria o destino de qualquer outro bandido ali. Ele foi acusado daquilo, considerado aquilo. Versículo 12 enfatiza isso de novo, olha só. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Ele foi contado, ele foi colocado junto ali no bolo de pessoas que faziam mal, de pessoas que eram dignas daquilo que ele estava experimentando, da crucificação, daquela condenação ali. E quando a gente olha lá em Mateus, voltem lá para Mateus, a gente percebe que esses bandidos, esses ladrões, talvez revolucionários, eles não tinham noção muito da posição em que eles estavam. Eles eram bem cara de pau. Porque, olha, não eram só os transeuntes que estavam zombando de Jesus, as pessoas que passavam ali, não eram só as autoridades, os líderes religiosos, não eram só os soldados que estavam zombando de Jesus. Sabe quem também estava zombando de Jesus? Os ladrões. O cara estava crucificado, do mesmo jeito que Jesus, e ele ainda estava zombando de Jesus. Olha o versículo 44 aí de Mateus 27. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Eles eram muito caras de pau. Eles não viam a própria condição deles. É um nível de comprometimento moral tão grande que eles zombam de alguém que supostamente está sendo condenado pela mesma coisa que eles estavam sendo condenados também, como se eles fossem de algum modo superior aqui. Diga, Marcelo.
fel é um tipo de bebida que misturado ali dava um efeito de anestesia. Tá? Era mais ou menos isso. Então, era para anestesiar. Então, o que esses ladrões aqui fazem, o que esses bandidos aqui fazem é de deixar a gente incomodado. Fala, peraí, você não está se vendo? Não está vendo onde você está? Inclusive, se nós olharmos lá para Lucas 23, nós veremos que posteriormente, um dos ladrões cai em si e vê que alguma coisa diferente estava rolando ali. Olha o que diz lá. Lucas 23, 39. Um dos malfeitores, isso aqui é depois que eles, evidentemente, que eles estavam zombando, certo? Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então nós vemos que desses dois ladrões, posteriormente, um deles se converteu. Um deles se arrependeu e viu, olha, esse homem está aqui sem nenhum pecado, ele está aqui injustamente. E você, ô Zé Mané, para de falar aí porque a gente está aqui porque a gente mereceu, ele não. E Jesus, quando o senhor entrar no paraíso, lembre-se de mim. Então aquele homem depositou sua esperança em Jesus, sabendo, olha, ele é o Messias, e ele tem um reino. Quando o senhor entrar no reino, nesse paraíso, lembre-se de mim. E Jesus falou, não, hoje você vai estar comigo no paraíso, hoje. Diga, Helena. Vou sofrer aqui mais um pouquinho, mas eu posso ficar tranquilo que... Exatamente. Mas a gente percebe o arrependimento desse homem. Foi um arrependimento legítimo. Ele mudou realmente a disposição dele. Ele começou zombando e terminou arrependido. Ele começou de nariz empinado e terminou ajoelhado, com o coração ajoelhado ali. Ele terminou zombando e ele começou zombando e terminou clamando: Senhor, por favor, lembre-se de mim. Essa, na verdade, é a trajetória de todo pecador. Todo pecador faz essa trajetória. Todo pecador começa todo independente, todo livre de Deus e termina de joelhos. Essa é a trajetória de todo pecador. Diga, Breno. Quando o ladrão arrependido diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino, eu estava pensando quando Jesus voltasse para julgar toda a terra. Então, não é um erro, é que você tem que lembrar que a revelação ainda não tinha caminhado mais, o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Então, para os judeus, o Messias instauraria um reino, esse reino seria real, aconteceria, só que o Messias estava ali na cruz, então esse Messias em algum momento voltaria para estabelecer esse reino ali. Então, não é que ele estava com uma ideia errada, o reino existe. O reino vai existir mesmo. Só que naquele momento o ladrão não tinha tantas informações como a gente tem hoje. Mas ele sabia que havia um reino e havia um rei messiânico para esse reino. Então ele falou, quando o senhor vier no seu reino, lembre-se de mim. Não, parece que os dois eram judeus. Parece que os dois eram judeus. Assim, pelo menos de um deles a gente tem um pouco mais de certeza por conta dessa fala dele, né? Bom, a gente não sabe, o outro não dá para saber, a gente deduz que sim, é uma especulação, né? O texto não fala de dois ladrões condenados ali. Se eram dois revolucionários, como o texto diz, eles eram revolucionários talvez judeus, que não queriam se submeter a Roma, então talvez eles fossem judeus, os dois. Um deles a gente tem certeza por conta da fala dele, né?
O outro não, mas ele tinha claro, há um reino e há um Messias. Ele é o Messias, ele vai reinar. Quando o Senhor reinar, lembre de mim. É isso. Entendeu? E agora a gente tem mais informações. A gente sabe que Jesus vai voltar, a gente sabe de mais coisas. Naquele momento eles não sabiam, porque a revelação ainda não tinha ido tão longe. Certo? Então um deles se arrependeu. Fala, Bia. Ele falou assim, a gente não sabe como que Deus age aí na mente das pessoas, né? No esclarecimento, né? Os discípulos ainda não estavam esclarecidos das coisas, esse homem estava. Então é interessante ver que esse esclarecimento não necessariamente está atrelado a uma condição acadêmica, a você ter muito tempo aí de vida na igreja, sei lá. Esse homem tinha mais clareza que os discípulos, mesmo tendo contato com Jesus só ali naquelas poucas horas. Mas é uma clareza que só Deus pode dar. Então, pelo que ele fala, parece que ele tinha uma noção mais clara do que estava rolando, e os discípulos estavam inclusive escondidos, tinham fugido, né? Então, Deus clareou a mente daquele homem ali para que ele compreendesse, se lembrasse e confiasse nessas verdades. Então, é um milagre. Esse entendimento é um milagre. É quando Deus abre a mente das pessoas e faz as pessoas compreenderem. Inclusive de um homem como um ladrão aqui. Ele compreendeu. Há esperança para ladrões. O Evangelho dá esperança para ladrões. A esperança do ladrão, a esperança do bandido, não é ser ressocializado, não é ir para a Fundação Casa e sair de lá, tudo bonitinho e tal. A esperança para um coração corrompido ao ponto de um ladrão viver nisso, de um bandido viver nisso, é o Evangelho. Essa é a esperança. O Evangelho muda. Esse homem mudou. Esse homem começou zombando e terminou falando, meu Deus, lembre-se de mim. E é isso que muda corações. O que muda o coração é o Evangelho. É isso que transforma as mentes. O entendimento da mensagem do Evangelho, de que Jesus é rei e que ele vai reinar e já reina. É esse entendimento que muda as pessoas, como aconteceu com esse homem aqui, com esse ladrão. O fato desse homem se salvar mostra para nós que a salvação está disponível. Eu não consigo ver os corações aqui para saber quem é crente ou não é. Não dá para saber. Eu acho que a maioria aqui pelo menos é crente. Pelo testemunho, pelo interesse, pelas palavras. A gente deduz pelos frutos. Mas não dá para eu saber quem é crente ou quem não é. E talvez você seja uma pessoa má, como esse ladrão aqui era. Ele era um ladrão, era um bandido, um revolucionário talvez. Aí você fala, para mim não há esperança mais. Ou quem vai nos assistir depois, né? Para mim não há esperança mais, não tem jeito, eu sou muito mal. Não tem como Deus me salvar. Tem como Deus te salvar. Deus salvou um ladrão. Deus salvou um bandido, um revolucionário. Tem como Ele transformar o seu coração. E o que você precisa fazer para ter essa transformação? É crer que Jesus é o Salvador. Que Ele estava naquela cruz para morrer no seu lugar. Você deveria estar na cruz. E Ele assumiu o seu lugar para que você pudesse viver. Então há uma salvação disponível. E isso para a pior pessoa que existe. Inclusive para você, se você ainda não é crente. Para você que despreza as coisas de Deus, para você que é uma pessoa má, que tem pensamentos maus, que luta contra coisas ruins que se passam na sua cabeça, você que vive em pé de guerra com Deus, há esperança para você. A esperança que a gente vê aqui, a mesma esperança que esse bandido aqui, que esse ladrão se apropriou. Agora, ainda sobre esse ponto, uma outra aplicaçãozinha interessante para nós. Jesus, como eu disse, foi condenado como um criminoso. Se vocês olharem Lucas 23 ainda, no versículo 4, vocês vão ver um detalhezinho interessante. Em Lucas 23, 4, nós lemos o seguinte, ainda no momento ali do julgamento de Jesus. Notem como essas acusações contra Jesus, elas vão se desenvolvendo. Olha só, Lucas 23, 4. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais dizendo, qual era a acusação que esses homens faziam contra Jesus? Ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia
desde a Galileia, onde começou, até aqui. Então notem que a acusação que esses homens fazem aqui, quando Pilatos fala, olha, eu não estou vendo problema, não estou vendo porque vocês trazem ele aqui. A acusação foi, esse homem está causando caos, está causando bagunça, baderna aqui. Esse homem é alguém que está alvoroçando as pessoas por meio do seu ensino. Então a acusação que é feita aqui é porque esse homem, aquele homem que estava sendo acusado, era um perturbador da paz. Era alguém que queria subverter a paz da cidade ali, não só da cidade, mas da região. E é curioso observar que nós, como crentes, também experimentamos essa mesma acusação. Nós também somos acusados de alvoroçar a sociedade. Nós também somos acusados de crimes, crimes dos mais variados. E a gente não deve se surpreender com isso. Se vocês olharem Atos 17... vocês vão ver que o mesmo crime aqui, que foi apontado em relação a Jesus, foi apontado também em outro contexto, com outras pessoas, com crentes. Olha lá, Atos 17, versículo 5. Em Tessalônica, olha o que acontece em Tessalônica, quando Paulo desenvolveu seu ministério ali. Atos 17, 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades. Notem que eles estão fazendo isso perante as autoridades, ou seja, é uma espécie de acusação legal que está acontecendo aqui. Olha, esses homens estão fazendo isso, e vocês, como autoridades, devem fazer alguma coisa. E qual era essa acusação? Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Como a gente percebe aqui que houve uma acusação de crime no que foi feito aqui, porque eles tiveram que pagar uma fiança. Houve ali alguma coisa, não sei se judicial, não sei qual foi a relação aqui, não sei se só foram para a delegacia e pagaram e foram embora, mas houve alguma coisa aqui de uma acusação criminosa. Esses homens estão perturbando a paz aqui de Tessalônica. Eles vieram lá de longe, lá dos cafundó da Palestina, e chegaram até aqui e estão tirando a nossa paz. Ou seja, esses crentes foram acusados como criminosos também, eles foram condenados como malfeitores, como criminosos também. E nós, como crentes, experimentamos essa mesma realidade. De quais crimes nós somos acusados hoje? Me digam aí. Homofobia. Crente é homofóbico? Nós odiamos gays, homossexuais? Nós matamos homossexuais? Nós desprezamos homossexuais? Se o homossexual entrar no elevador, eu saio do elevador? Não, nós não fazemos esse tipo de coisa, mas nós temos uma ética, uma visão que fala que esse modo de vida é um modo de vida que não agrada a Deus, um modo de vida errado, mas nós somos acusados de homofobia, nós somos homofóbicos, é dito que nós odiamos gays, que nós desejamos matar gays e tudo mais. Diga, Brenner. Eles eram. E no texto de Atos acontece a mesma coisa, bem observado, Breno. Os crentes estavam sendo acusados de perturbar a paz, mas o texto fala claramente no versículo 5 que os homens movidos de inveja ajuntaram gente da malandragem e alvoroçaram a cidade. Ou seja, quem é que estava causando tumulto? Eram os crentes ou eram os judeus? Eram os judeus, os que estavam com o dedo apontado. Eles estavam causando o caos. Eles estavam alvoroçando a cidade. E é exatamente isso que acontece hoje. As pessoas nos acusam como se nós fôssemos criminosos. Além da homofobia, o que mais nós somos acusados? Racismo. O que mais? Intolerância. O que mais? Eu estou pensando, racismo? Como que a gente é acusado de racismo? Em que sentido? O que você pensou? Seletivo? Como assim?
Ah, tá, ok. Então, se por exemplo, se tiver poucos negros aqui na igreja, nós somos uma igreja elitizada, racista, ok, entendi. Elitizada, elitista, ok, entendi. Realmente, já me falaram isso. Quantos negros tem na sua igreja? Isso mostra que a sua igreja é elitizada. Se eu te mostrar o meu extrato, você vai ver que meu extrato bancário, você vai ver que não tem nada de elitizado da minha vida. Nós somos escravagistas, nós acreditamos num livro escravagista, né? Que defende a escravidão. Hã? Oi? Começou a ter esse debate recentemente. Sim. O Renilton tinha falado alguma coisa, era intolerantes, que mais? Estava pensando nisso, nós somos machistas. Onde já se viu as mulheres se submeterem aos maridos? Onde já se viu isso? Pleno século XXI. Isso é machismo. Onde já se viu? Nós somos acusados de machismo, de opressão, de defender um modelo patriarcal da sociedade. O que mais? Tem mais acusações aí. Ignorância, retrógrados. É que isso daí não chega a ser crime, né? Mas a homofobia, machismo, aí se bem que algumas expressões aí talvez você possa até ser condenado aí em algum grau, né? O que mais? Crimes. O quê? Não, coisas que nos acusam pelo nosso modo de enxergar o mundo. Fala, Marcele. Acusam isso, né? Kevin. Os crentes na igreja primitiva, eles eram acusados de canibalismo. Inventaram uma história, né? Que nas suas reuniões os crentes comiam ali carne humana, era uma coisa bem pesada. Inventaram uma história, né? Enfim, o mundo continua nos acusando de tudo quanto é jeito. Nós somos criminosos. Para o mundo, se você tirasse os crentes, ia ser igual aquela figurinha dos testemunhos de Jeová lá, o pessoal brincando com o leão, com o tigre, a cachoeira no fundo, tudo lindo, tudo paz e amor. Quando na verdade a gente sabe que essa não é a realidade. Nós não somos criminosos. Agora, se o nosso Senhor foi condenado como malfeitor, o que nós devemos esperar? Nós não podemos esperar algo menor do que isso. Nós experimentamos isso em algum grau aí, e eu acredito que, talvez não tão brevemente, mas daqui a um tempo, nós experimentaremos isso em termos de lei mesmo, em um tipo de perseguição estatal contra nós, como aconteceu ao longo de toda a história da igreja em alguns momentos específicos. Então nós vemos aí Jesus sendo condenado como malfeitor. A última humilhação que Jesus experimentou nesse trecho aqui, é o deboche por sua palavra. Olha aí o que diz os versículos 39 a 44. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Jesus falou algo sobre o santuário, sobre ser destruído. Jesus falou a respeito disso. E as pessoas se lembraram. Olha só como o ímpio ele lembra das palavras de Jesus. Mas ele lembra das palavras de Jesus para quê? Para debochar, para fazer piada, para condenar. Eles sabem, eles colocaram isso na memória, mas isso é matéria-prima para o mal, não para o arrependimento. Olha como continua: de igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Aqui talvez salvar os outros, eles estejam falando do ministério de curas de Jesus. Você salvou tanta gente, você curou tanta gente, não pode se salvar, não pode fazer nada por você mesmo. É rei de Israel, olha a zombaria aqui. Você não é o rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Se Jesus descesse da cruz, aqueles homens iam acreditar? Não, claro que não. O coração deles estava incrédulo. Aqui o que eles estão falando é zombaria. Desce aí, vamos ver se não é o rei de Israel? Então desça aí, vamos ver mesmo. Se você descer, eu acredito. Eles sabiam que aquele homem crucificado, já desfalecendo ali por conta do sofrimento que ele experimentou, ele estava numa situação muito difícil ali, e eles assim não perdem a oportunidade, ainda assim não perdem a oportunidade de zombar. 43, confiou em Deus,
pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. É a acusação aqui pela qual Jesus foi apresentado ali às lideranças. Ele se diz Deus. Inclusive, já tentaram matar Jesus em outras oportunidades, porque ele falava ser Deus, ele afirmava ser Deus. E falava, você não é o filho de Deus? Você então não é Deus? Então faz alguma coisa. Se Deus quer o seu bem, você que confia tanto, você que tem tanta aprovação de Deus, como você disse ao longo do seu ministério, então faz alguma coisa. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões, que haviam sido crucificados com ele. Agora, as ironias aqui desse texto são as seguintes, há ironias aqui. Em primeiro lugar, Jesus foi condenado sob a acusação de blasfêmia, né? Mas quem eram os verdadeiros blasfemos? As pessoas que o condenaram. Porque o texto fala, os que iam passando blasfemavam dele. De igual modo, os principais sacerdotes, os escribas escarnecendo. Os ladrões, os mesmos impropérios. A blasfêmia não estava na boca de Jesus. A blasfêmia estava na boca daqueles homens que estavam zombando dele. É a ironia aqui do texto. E tem uma outra ironia aqui, maior ainda, mas uma ironia que aqueles homens evidentemente não conseguiam perceber. Eles falam para Jesus, no versículo 42, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Por ser filho de Deus, e justamente para salvar os outros, é que Jesus estava na cruz. Jesus não ia descer da cruz. E por que ele não ia descer da cruz? Porque ele não podia descer da cruz? Ele podia descer da cruz. Mas por que ele não queria e não iria descer da cruz? Porque ele estava na cruz justamente para salvar os pecadores. Então, o ministério de salvação de Jesus, a obra salvífica de Jesus, estava sendo realizada justamente ali. Naquilo que os homens viam como um sinal de fraqueza e incapacidade, era na verdade um contrário. Era uma evidência de poder e de salvação. Não de perdição e fraqueza, mas de poder e salvação. Mas aqueles homens não percebiam isso. Aqueles homens não tinham, evidentemente, esse entendimento, né? Se vocês olharem o Salmo 22, que é um salmo messiânico, que é citado várias vezes ao longo desse capítulo de Mateus, nós vamos estudá-lo, vamos passar por ele novamente em alguma ocasião breve. Se vocês olharem o Salmo 22... no versículo 7 e 8, você vê o cumprimento desse salmo no que está acontecendo aqui, quando o texto fala que as pessoas blasfemavam quando passavam por ele e meneavam a cabeça como sinal de desprezo, falando, olha essa pessoa, olha como isso se cumpre aqui. Isso que foi dito lá atrás, lá no Salmo 22, por Davi, séculos antes do que nós estamos vendo aqui em Mateus. Olha só o versículo 7, Salmo 22, 7. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. O salmo está se cumprindo literalmente aqui. Nas palavras daquelas pessoas, nas ações daquelas pessoas, está se cumprindo. De fato, Jesus é o Messias retratado aqui nesse salmo. Mas muito bem, o texto para aí no versículo 44 e o sofrimento de Jesus vai continuar, porque agora nós já estamos na crucificação. E na próxima ocasião que nós voltarmos para Mateus, dando sequência aí ao texto, nós veremos o ponto máximo desse sofrimento, que é a sua morte. Mas por enquanto nós paramos por aqui e deixamos aí esse sofrimento suspenso no ar. Diga, Maurício. Eles passavam ali, viam aquilo de perto. Talvez a crucificação tenha sido num lugar, uma rota de acesso a Jerusalém. Então todos os transeuntes ali viam aquilo em 3D, viam aquilo muito perto, né? Viam os detalhes, viam aquele sofrimento em HD, né? E realmente mostra o tamanho do deboche. Talvez nós aqui,
quando se nós passássemos por alguém nessa situação, talvez nós até evitássemos chegar perto, porque aquilo nos impressionaria. Mas esses homens são tão maus, mas tão maus, que eles fazem questão de zombar. Os próprios ladrões, pela palestra que vocês viram que o efeito da crucificação era a falta de ar. Um dos efeitos da crucificação era a falta de ar. Esses bandidos, eles puxavam ar para zombar de Jesus. Era um deboche sem precedentes. É uma coisa que a gente não consegue imaginar o que está acontecendo aqui. E Jesus está sozinho. Jesus está sendo zombado sozinho, porque todos os discípulos o abandonaram. No momento da crucificação, um estava lá, que nós sabemos que era João. João e as mulheres ali, contando com Maria, que serviam o ministério de Jesus. Mas os outros, o Pedro, que disse que nunca abandonaria Jesus, tinha pulado fora. Então ele estava sozinho, praticamente sozinho, muita dor, sofrimento intenso, num tipo de morte que foi feito para ser prolongado, um sofrimento prolongado, e as pessoas faziam questão de zombar dele. E era um tipo de zombaria relacionada às suas palavras, ao que ele falava. Então imagine que você fala uma coisa e você está nessa situação e as pessoas falam: você não falou isso? Faz agora então. Você não é o bonzão? Você não falou que você conseguia fazer isso? Você não falou que você tem poder? Então agora vai lá, mostra. Você não tem poder, né? Pois é, você não é rei de nada, né? Então é uma zombaria, é um escárnio muito grande, muito grande. E a gente tem que deixar esse escárnio vívido na nossa cabeça, porque Jesus experimentou isso no caminho até a cruz para nos salvar. E essa foi a via crucis, o caminho ali até a cruz, as experiências que Jesus teve até a cruz para nos salvar. Ele experimentou isso para nos salvar. Então isso tem que ficar muito vívido na nossa cabeça. Agora pergunta: as pessoas hoje debocham das palavras de Jesus? Debocham de Jesus? Fazem piadas com Jesus? Zombam, escarnecem de Jesus? Dá para ver aí pelas imagens que eu trouxe aí acho que já deve ser a quinta, quarta, sei lá, a edição do Porta dos Fundos, daquele especial de Natal que eles fazem, né? Onde eu nunca assisti, é evidente, nem quero assistir, nem vou assistir, mas pela própria descrição que é feita, pela resenha, até pelas imagens aí que a gente vê na divulgação, a gente percebe que é pura zombaria de Jesus, pura zombaria. Os personagens bíblicos ali como pessoas promíscuas, Deus como alguém promíscuo, Jesus como alguém questionável ali também, nada a ver com a pessoa pintada no Novo Testamento. Escárnio completo de Jesus, completo. As pessoas continuam zombando de Jesus hoje, as pessoas continuam blasfemando Jesus hoje. Isso não muda. Os ímpios dos dias de Jesus continuam hoje, diante da cruz, blasfemando de Jesus. Igualzinho, não muda nada. Fala, Sofia. Carta branca. Exatamente. 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 Você não, se você faz uma piada de qualquer outro grupo religioso, você é um extremista, você não pode. E pelo contrário, você tem que promover a inclusão desses grupos, ensinar a religião desses grupos, aceitar essas religiões no seu meio. Agora, cristianismo não. Ele pode ser zombado, você tem que tratá-lo como se fosse nada, você não tem que ter reverência nenhuma pelo livro sagrado do cristianismo, pelas crenças do cristianismo, pelos crentes, nada. Você pode zombar de tudo, exatamente como essas pessoas fizeram aqui. São as pessoas que pregam a tolerância, mas que são intolerantes.
Isso é. E a gente vê isso não só no Porta dos Fundos, a gente vê isso no nosso dia a dia. As pessoas zombam do cristianismo diariamente, assim, no seu cotidiano. As pessoas fazem tirinhas com Deus, fazem tirinhas humorísticas com Jesus, e aquilo vai banalizando o cristianismo, né? Fala, Marcelo, e depois Brenner. Fala que Jesus é gay? Aí, ó. Uhum. Essas pessoas, elas não querem falar sobre Jesus. Por que vocês acham que essas pessoas não querem falar sobre Jesus? Elas querem pintar o Jesus à imagem delas. Por quê? Porque essas pessoas fazem tudo isso. Essas pessoas vivem desse jeito porco. Por que as pessoas não querem retratar Jesus como a Bíblia retrata? Por quê? Peraí. Por quê? Se eu retrato Jesus como ele foi, o ministério dele, com as palavras dele, com as obras dele, eu estou condenando a mim mesmo. E essas pessoas não querem jogar condenação sobre si. Pelo contrário, elas querem fingir que não tem condenação nenhuma. Exatamente. É ofensivo, não é politicamente correto. O Jesus da Bíblia não é o Jesus que é pintado pelo movimento LGBT, o Jesus verdadeiro é bem diferente. E como a Larissa falou, é um Jesus que condena o pecado. E as pessoas não querem ter o pecado condenado. Diga, Marcele. Eles querem zombar mesmo, né? Peraí, rapidinho. O Brenner, depois o Nicolas. Diga, Brenner. Eu acho que esse desrespeito que fazem até hoje com Jesus, antes não era tão comum, mas tinha. Eu acho que se deu mais nessa época, se intensificou mais nessa época por conta na minha visão, por conta dos próprios crentes que pregam só sobre amor, não pregam um Deus que condena, que julga as coisas erradas que eles fazem. Por isso eu acho que eles têm a visão de podem zombar do cristianismo assim, de tal forma chega ao absurdo. Sim. A visão caricata que o mundo tem dos crentes contribui para uma visão caricata do cristianismo também, né? É só a gente ver como a Globo retrata crente. A Globo retrata crente como piada, mas o problema é que muito crente vive daquele jeito, se comporta daquele jeito, né? Nicolas, depois Kevin. Jesus sendo padrão sempre vai exigir um comportamento melhor de mim. E as pessoas querem se ver como suficientemente boas, né? Você é uma pessoa boa, legal, você não precisa mudar nada, você não precisa melhorar nada, você já é excelente. E as pessoas não querem ter esse incômodo pela mudança, né? Kevin. Quando Jesus disse que essa é a hora e o poder das trevas, eu acho que o que sugere é que estava tendo uma ação demoníaca dali até a crucificação, né? É uma ação do mal intensa, né? Exigir de demônio respeito e personalidade. Assim, eu não acho que seja demônio propriamente dito ali, né? Uma coisa, mas é o mal. E o mal se expressa inclusive por incrédulos. O incrédulo não precisa estar possuído para fazer isso que eles fizeram aqui. O incrédulo, para matar e para zombar, ele não precisa estar possuído, ele precisa apenas estar em seu estado natural. Só isso. Como que o incrédulo zomba e mata o crente? Ele precisa estar possuído? Não. Inclusive, Judas não matou Jesus. Judas traiu Jesus. Mas quem crucificou e deu sequência a todo o processo aí foram esses homens aqui que estavam muito cônscios do que estavam fazendo, não estavam possuídos, mas eram tão maus que no seu estado natural de incredulidade, eles crucificaram o próprio Deus. Ali, colocaram Jesus na cruz.
Então, nós não podemos esquecer que o mundo jaz no maligno, e o maligno tem servos. Se você ainda não é crente, você é servo do diabo. E você tem todo o potencial para fazer o que esses homens fizeram aqui. É o Espírito de Deus que nos tira disso aqui. É o Espírito Santo, a salvação, que nos tira desse quadro aqui. Da zombaria de Jesus, do escárnio de Jesus, do deboche das palavras de Jesus. Agora, abram aí rapidinho em 2 Timóteo 3. Onde a gente vê que essa é uma postura comum dos incrédulos de todas as épocas, inclusive dos nossos dias, não se restringe aos dias de Jesus. 2 Timóteo 3, 1 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Últimos dias são agora, é antes da vinda de Jesus, são os últimos dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Mesma palavrinha aqui. Desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Essa descrição é a descrição do nosso mundo hoje. O que a gente vê aí fora é isso. Mas, na verdade, esse também é um retrato dos ímpios de todos os tempos. Todos os tempos. Parece de modo especial nos nossos dias, porque estamos mais próximos aí da segunda vinda de Jesus, mas continua sendo um retrato fiel dos incrédulos de toda a história, inclusive desses que crucificaram Jesus aqui, desses que condenaram Jesus. Aí, como eu disse para vocês, as blasfêmias, os impropérios aqui que foram experimentados por Jesus, eles fazem parte da nossa experiência cristã também. Nós, como crentes, vamos experimentar essas mesmas coisas, não tem para onde correr. Eu quero ler um texto, dois textos aqui que falam sobre isso, para nós terminarmos. 1 Pedro 4, vocês vão experimentar isso na escola, vocês vão experimentar isso na faculdade, vocês vão experimentar isso no trabalho, vocês vão experimentar isso em casa, na família, não tem jeito. O crente, ele experimenta a mesma realidade de zombaria, de escárnio, de blasfêmia, de impropério, de ofensa, né, que Jesus experimentou. Olha só 1 Pedro 4, versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, a palavra aqui semelhante às palavras que foram aplicadas a Jesus, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Por que o incrédulo difama o crente? Por que o incrédulo ofende o crente? Por que o incrédulo zomba do crente? Porque o crente abandonou os hábitos dos incrédulos. Então é a pessoa que saía para bebedice, lá de sexta-feira, e ficava lá com a galera. Agora que eu me converti, eu não vou mais me embebedar com a galera. Eu vou agora na reunião de jovens. Aí o incrédulo fala, não, você não fez isso. Você vai deixar de curtir aqui com a gente para ir com um bando de crente lá? Não, isso daí não é nada. Cara, no final, se o céu é como você fala, eu prefiro ir para o inferno onde tem cerveja. E eles zombam. Por que eles zombam? O texto fala, eles estranham. Ué, você antes estava com a gente, agora não está mais? Eu vou zombar de você. Parece que é um mecanismo que o incrédulo tem diante da conversão de alguém, ele zomba da pessoa. Ele não entende aquela conversão, ele não entende aquela realidade, ele não entende o que aconteceu naquele coração. Então ele zomba daquela pessoa. Isso acontece na família. Você tem as suas reuniões familiares, e aí chega um domingo e você fala, olha, eu não vou mais nessa reunião aqui porque vocês ficam alterados, vocês bebem, vocês brigam, e eu tenho outros princípios agora. Minha fé, eu não quero conviver com isso. Aí o que a sua família faz? Você vira o beato, você vira o bitolado, você vira o crente santarrão, e a zombaria vem. Por quê? Pedro fala,
vocês antes eram desse jeito, agora vocês não são mais. E qual que é o mecanismo dos incrédulos? Eles difamam, eles zombam, eles escarnecem. O versículo 12 aí, fala a mesma coisa, olha só. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Os crentes aqui não estavam passando por uma perseguição física, sofrimento físico no contexto de Pedro, mas eles estavam experimentando algum tipo de perseguição social, era algum tipo de pressão social por serem crentes aqui. Pelo contrário, versículo 13, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória, ou seja, quando Jesus voltar gloriosamente no futuro, vos alegreis exultando. Eu participo do sofrimento agora, mas sabendo que no futuro, quando Jesus voltar, eu vou participar da glória dele, desse retorno glorioso dele. Se pelo nome de Cristo, ou seja, por ser cristão, por estar ligado a Cristo, vocês são injuriados, bem-aventurados sois, ou seja, vocês são verdadeiramente felizes. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Ou seja, essa glória que será desfrutada no futuro, o Espírito dessa glória, o Espírito glorioso, já habita em vocês. Vocês já desfrutam disso em algum grau. Então, se vocês são insultados, injuriados agora, vocês são verdadeiramente felizes. Como, Pedro, que eu sou verdadeiramente feliz? Ora, você está sofrendo pelo nome de Cristo, você está junto com Cristo. Se você está junto com Cristo, um dia Ele vai voltar. E quando Ele voltar na sua glória, esses sofrimentos vão ficar para trás. E isso é verdadeira felicidade. Isso é ser bem-aventurado. Isso é ser feliz. Isso é ser verdadeiramente realizado. As pessoas zombam disso porque elas não têm isso. Elas não têm paz, elas não têm sossego, elas não têm descanso, elas não têm nada disso. Você já desfruta dessas realidades agora. E no futuro, essas pessoas que estão zombando de você vão experimentar o juízo de Deus. E você, que hoje é injuriado, vai experimentar esse retorno glorioso de Jesus. Diga, Eric. No Sermão do Monte, Jesus vai dizer a mesma coisa. Ele fala, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentirem e disserem todo o mal contra vós, que não é falso. Exatamente, eu ia ler esse texto agora. Você teve uma revelação aí. Não, nada de revelação, né? Olha só, vou ler esse mesmo texto, mas diga lá o que você ia falar. Nessa situação, eu creio claramente que o crente deve se alegrar. Eu estou sofrendo porque eu sou cristão. Exatamente. Que você é um crente, realmente. Deve se alegrar disso. Exatamente. Se sentir ofendido, não, se alegra. Exatamente. Olha aí o que diz Lucas 6, 22. Aqui foi o texto que o Eric acabou de ler aí. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Os profetas também foram insultados, injuriados, ofendidos. Nosso Senhor experimentou isso também. Não espere que com você vai ser diferente. Vai ser igual, em vários contextos, em qualquer contexto aí. Diga, Marcele. Uhum. Exatamente. Eu estou aproveitando de verdade, né? De verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. Isso é verdade. Então a gente vê que nós não devemos esperar um tratamento melhor. Essa é a nossa realidade nos contextos que nós estivermos. Agora, talvez você seja um blasfemo. Talvez você olhe para essas produções aí, você fala, eu acho legal, acho bom, eu rio junto, eu acho que está certo, eu acho que tem que zombar mesmo. Se esse é o seu caso, talvez você não vá falar isso aqui agora, mas no seu coração você vê isso, você zomba de Deus no seu coração. Você zomba do pastor que prega, você zomba do crente que se guarda até o casamento, na sua sexualidade, obedecendo a Bíblia. Você pode zombar de tudo isso no seu coração. Você não vai falar isso aqui, porque senão seu pai vai te bater, sua mãe vai te dar bronca. Você não vai falar isso aqui agora, você não vai causar um desconforto. Mas no seu coração, você fala, não, isso daí é tudo besteira.
E você está sendo blasfemo, você está zombando da palavra de Deus, você está desprezando as coisas de Deus. Se esse é o seu caso, tem esperança para você também. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo que ele, antes de se converter, era um blasfemo. E ele foi convertido, ele foi salvo. Então você pode ter um novo coração, abandonar isso e crer em Jesus não como uma figura desprezível, mas como o rei que ele é e que merece ser adorado. Então a sua vida vai mudar, o seu coração é outro, sua mente é outra. Você não vai mais zombar de Jesus, você vai adorar a Jesus. E na próxima semana, nós continuamos aí o relato de Mateus, vendo agora 6 acontecimentos que permeiam a crucificação de Jesus. Agora é a crucificação mesmo. Agora é o ponto alto, é o clímax da história. É onde tudo converge para esse momento. Se fosse um clipe de um filme, seria o filme final de uma saga onde tudo vai acabar e é isso aí, e a história se resume àquele ponto, é isso. Não tem como eu descrever de forma menos enfática, ou melhor, não tem como eu descrever de forma mais enfática a importância do que a gente vai ver a partir da semana que vem. Não tem. Os detalhes que os evangelistas trazem aí para nós. Vamos orar para terminar? Senhor, nós agradecemos porque Jesus sofreu o que sofreu para nos salvar. Nós merecíamos estar na cruz. Nós merecíamos passar por esse sofrimento, por essa morte, mas o Senhor morreu. O Senhor deu seu Filho para morrer em nosso lugar, Jesus morreu em nosso lugar, para que nós fôssemos salvos da sua ira, e para que nós não precisássemos experimentar esse sofrimento que o nosso Senhor experimentou. Obrigado porque nós, quando ainda éramos zombadores, escarnecedores, nós, quando ainda éramos inimigos do Senhor, o Senhor enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Que essas verdades estejam nítidas em nosso coração, que isso nos leve a uma adoração mais intensa, mais cristalina, mais genuína do nosso Senhor, com um compromisso mais firme em todas as áreas da nossa vida, uma dedicação maior no serviço do nosso Rei, e que nós não nos esqueçamos nunca do preço que foi pago na cruz e do sofrimento que antecedeu aquele último suspiro de Cristo. E é no nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém.